Logia 18, Vida Espiritual. Os discípulos disseram a Jesus: Diz-nos como será o nosso fim. Jesus lhes disse: Descobristes então o princípio para que possais perguntar sobre o fim? Bendito aquele que se mantiver no princípio, pois que não provará da morte. Diz-nos como será nosso fim. Os apóstolos, assim como todos os seres humanos, estavam preocupados com o que aconteceria após a morte carnal e questionaram Jesus como seria a vida espiritual após essa transformação. Descobristes então o princípio para que possais perguntar sobre o fim? Aquele que se entende como ser humano imagina que seu início se dá com o nascimento do parto. Ele não consegue ver que já existia anteriormente como espírito. Foi o que Jesus perguntou, se eles reconheciam este seu princípio. O ser humano, para poder entender a vida depois da carne, tem que se ver como espírito e viver a vida material como tal, ou seja, com valores espirituais. Aquele que não aprende durante a vida carnal esta verdade espiritual não conseguirá entender a vida depois da carne e por isso acabará vivendo da mesma forma que vive na matéria mais densa. O espírito que desencarnar imaginando-se ser humano, ou seja, vivendo pelos seus conceitos, continuará a aplicá-los no plano espiritual. Como não existe mágica de transformação com o desencarne, o espírito continuará a achar que é o mesmo, ou seja, continuará a sentir um ser humano, a se sentir um ser humano. Como já afirmamos, o espírito é a inteligência que habita o corpo denso e se comunica com o mundo exterior pelo processo raciocínio. Esta inteligência conterá os mesmos elementos fora ou dentro da carne. Não existe depuração de entendimentos, porque houve alteração na matéria densa. Por isso é necessário que o espírito se altere já, ou seja, passe a compreender a vida dentro da visão espiritual, ou seja, a busca da essência e não da forma. Enquanto o espírito estiver apegado à forma, permanecerá com esta mesma visão das coisas, mesmo fora da carne. O espírito que necessita de coisas materiais, forma, irá buscá-las depois do desencarne. A literatura espírita nos mostra exemplos disto com espíritos desencarnados que permanecem dentro de suas casas para protegê-las dos assaltantes e que continuam levando uma vida normal como encarnados. Este também é o motivo das obsessões. Um espírito obsedia o outro quando se sente ofendido por ele. Imagina que foi cometida uma injustiça e quando desencarna continua com este conceito. Procura então o inimigo e aplica nele sentimentos negativos. Como fazia parte na carne, através do mesmo processo, o raciocínio. Porém, isto ocorre porque o espírito não entende que ninguém pode fazer mal a outro, mas que tudo acontece tem uma origem, Deus. Assim sendo, os atos que foram praticados contra ele foram determinados por Deus na sua forma e intensidade, porque ele merecia ou precisava, e não pelo livre-arbítrio do ofensor. É necessário compreender que tudo o que acontece conosco é ordenado pelo Pai, como um ato de justiça. Esta compreensão não se alcança apenas pelo desencarne, mas através da reforma íntima. A reforma íntima que todos os espíritos são convocados a fazer é a troca de seus sentimentos. Essa troca só poderá ocorrer quando os conceitos que levam ao conhecimento do certo e errado, feio e bonito, bom ou mal, forem eliminados. O espírito redimido não possui mais estes conceitos e consegue viver na plenitude da felicidade universal. Mas como se formam estes conceitos de certo e errado, feio e bonito, bom ou mal, etc.?
Todas as regras que formam os conceitos são transmitidas ao espírito recém-encarnado a partir do nascimento pelos seus pais, família, sociedade, amigos, professores, ou seja, por aqueles que os possuem. O homem é o fruto do seu meio, diz o conhecimento atual, ou seja, o homem é fruto dos conceitos do seu meio. Quando a mãe ensina ao filho que existe hora de comer, está passando um conceito. A única hora certa para se alimentar é quando chega a fome. Por comodismo ou conforto, o ser humano cria uma hora certa para comer e nem se preocupa se aquela hora está com fome ou não. Isto é um conceito. Este ser humano não se alimenta, mas ingere alimentos, o que é diferente. Alimentar-se é dar ao corpo o que ele precisa na hora que ele precisa. Como o homem não espera este momento, ingere alimentos que muitas vezes sobrecarregam a digestão. Como seu sentimento ao alimentar-se não foi fome, mas obrigação de comer por estar na hora, este sentimento irá causar problemas digestivos. O filho aprende que tem hora para dormir, para brincar, para passear, para tudo, mas não consegue fazer isso na hora que os pais querem, porque como espírito não conceituoso, não tem o sentimento que o leve a praticar o ato. Então os pais transmitem para ele o sentimento de obrigação, que se não cumprido gerará uma pena. Neste momento o espírito recém-encarnado aprende que deve possuir conceitos para não sofrer. Crescendo, a sociedade lhes ensina que para ser um homem ou mulher tem que seguir alguns conceitos. O homem tem que brincar de carro e menina de boneca. O homem deve vestir azul, a menina rosa. Desta forma, ele estará recebendo os conceitos que montarão um mesmo ser humano conceituoso como o que ensinou. Com isto, os seus sentimentos vão se alterando. Esta forma de proceder altera a compreensão que o espírito tem da essência das coisas, pois muda o sentimento que ele possui. Aquele espírito que recém-encarnou, cheio de amor, passa a ter como base de raciocínio a obrigação. Aprende que apenas quando os conceitos são satisfeitos existe a felicidade. Por este motivo, começa a praticá-los de forma espontânea e habitual. Morreu o espírito e nasceu o ser humano. É a isto que Jesus se refere quando questiona os seus discípulos se eles descobriram o seu princípio. Quando o espírito se transforma em ser humano, esquece da espontaneidade com a qual praticava as coisas quando era criança e só compreende a obrigatoriedade. É necessário que o ser humano retome aquela forma de ser sem conceitos, para que possa saber como viverá depois do desencarne. O espírito, quando encarna, permanece ainda por um bom tempo, aproximadamente 7 anos, sendo assistido diretamente por outro espírito que lhe acompanhará durante toda a jornada na matéria densa, o amigo de encarnação ou o anjo da guarda. Por esta assistência, o espírito encarnado encontrará mais facilmente os sentimentos mais puros para que deles possa alimentar-se. Eis a razão pela qual a criança, até essa idade, geralmente, não guarda raiva, rancor, frustrações. Ela estará sempre de bem com a vida, encontrando a felicidade em todas as coisas. A partir da idade de 7 anos, o espírito começa a sua independência na vida carnal e o livre-arbítrio da escolha dos sentimentos se inicia. É neste momento que todas as regras colocadas começam a gerar a busca dos sentimentos negativos e os conceitos são formados. Hoje, esta idade já é menor, mas o processo ainda é o mesmo. Por este motivo, Jesus afirmou na Logia 4 que o homem envelhecido, o ser humano, deve perguntar a um recém-nascido sobre o lugar da vida. Bendito aquele que se mantiver no princípio, pois que não provará da morte. O ser humano que conseguir entender a verdade, que ele é um espírito, que existia
antes do seu nascimento, será bendito por Deus. Este sim conseguirá manter-se criança até o fim de sua encarnação, e por isso não passará por um processo de transformação. Saberá viver como espírito agora e após o desencarne. Este é o objetivo inconsciente do ser humano quando sonha com a juventude eterna. Não se trata de buscar a juventude da forma, mas a juventude da sua essência, o espírito. O homem que se reconhece como espírito será eternamente uma criança. Para ele não existirá lugar certo, lugar para certo ou errado, pois compreenderá que tudo provém do Pai. Não terá obrigações, mas fará tudo de uma forma consciente. Não imporá normas nem leis, mas respeitará a individualidade de cada um. Não participará de competições, porque reconhecerá a igualdade entre todos, e não precisará possuir as coisas. Não buscará ter, mas fará por merecer. Esta é a vida depois da carne, uma vida igual à do princípio. Essa foi a leitura da Logia 18. Relendo, os discípulos disseram a Jesus: diz-nos como será o nosso fim. Jesus lhes disse: descobristes então o princípio para que possais perguntar sobre o fim? Bendito aquele que se mantiver no princípio, pois que não provará da morte. Esta passagem é bem parecida com aquela em que eles perguntam o que devem comer, né? Como devem rezar, o que devem orar, o que devem pedir. Então, essa essência do ser humano necessita querer saber das coisas, querer controlar também, né? O futuro, querer saber como se faz as coisas e os conceitos que foram ensinados, né? Como disse aqui, qual que é o certo e qual que é o errado para eu fugir, qual que é o bom e qual que é o ruim, e qual que é o bonito e qual que é o feio, qual que é o conceito, né, de obrigação para que eu faça certo e não seja punido por isso, né? Então, explicou muito bem aqui um pouco de como funciona essa nossa criação e que nós passamos da essência espírito para a essência ser humano. Então, que a gente saiba se manter, não é? Quando Jesus fala, descobristes qual é o princípio? Então, perguntando a uma criança, olhando nos olhos de uma criança, observando como essa criança se comporta na vida, nós podemos nos lembrar de como é viver como espírito, não é? Irmãos, obrigado por acompanhar essa leitura. Comente se você teve um entendimento que queira compartilhar. Um abraço, até mais, fiquem com Deus.